Eu sou Nayara Lana, nutricionista integrativa e terapeuta energética. Nutrindo Corpo e Alma está aqui para caminhar com você nessa jornada de cura, amor e consciência. Sabe aquela sensação de que as mudanças que a gente vê no mundo vão muito além de política ou de clima? Hoje, a gente vai mergulhar numa teoria espiritual que diz exatamente isso. Que o nosso planeta está passando por uma transição de consciência gigantesca, quase como uma seleção natural do espírito. Vamos explorar essa ideia juntos? Então, segundo essa visão, toda essa polarização, todo esse caos que a gente tem visto não é por acaso, sabe? Seriam, na verdade, sintomas de um grande processo de triagem. A ideia é que a humanidade estaria sendo, de certa forma, separada com base no seu estado vibracional. E parece que a urgência para essa definição está cada vez maior. Para a gente entender direitinho essa teoria, nossa análise vai ter 4 partes. Primeiro, vamos ver o que seria essa tal de seleção planetária. Depois, quem, segundo essa fonte, seria exilado. Em terceiro lugar, qual o mecanismo por trás disso tudo, a chamada lei da ressonância. E por último, o papel da nossa escolha individual nesse processo todo. Ok, vamos lá. O conceito central é o seguinte: a premissa dessa fonte é que o nosso planeta não é uma coisa estática. Ele está, na verdade, elevando a frequência dele, entrando numa nova fase. E esse processo é descrito por aquela metáfora bem antiga, sabe? A da separação do joio do trigo, que basicamente simboliza um tempo de colheita e, mais importante, de discernimento. Nessa visão, a Terra, que é chamada de Gaia, não é só uma rocha flutuando no espaço. Ela é vista como um organismo vivo, consciente, que está evoluindo. E essa transição toda não é descrita como uma catástrofe, mas sim como um parto planetário, o nascimento de uma nova Terra. E como em qualquer ecossistema, só as consciências que são compatíveis com essa nova realidade vão poder florescer nela. E aqui nesse slide a gente consegue ver bem essa divisão. É interessante notar que, nesse contexto, a palavra Apocalipse volta para o seu significado original, lá do grego, que quer dizer revelação, tirar o véu e não destruição. De um lado, a gente tem o joio, que representa as almas que insistem em ficar no egoísmo. Do outro, o trigo, que simboliza aquelas que já sacaram a lição do amor e da colaboração. Bom, se existe uma separação, a pergunta que fica é: quem exatamente não poderia ficar? E a fonte é bem específica sobre os tipos de consciência que seriam, digamos, incompatíveis com a frequência dessa nova Terra. E olha, esse ponto aqui é crucial e a fonte bate muito nessa tecla. Essa seleção não tem nada a ver com rótulos. Não é sobre política, se a pessoa é de direita ou de esquerda, nem sobre seguir essa ou aquela religião. O critério seria puramente interno, ligado à essência do que cada um pensa, sente e intenciona. E a fonte não fica só na teoria. Ela dá exemplos bem concretos, sabe? Fala de políticos corruptos que desviam dinheiro público, de líderes religiosos que usam a fé para ter poder, daqueles que ganham dinheiro com a guerra e dos que criam sistemas de exploração, seja com jogos que viciam ou com formas modernas de escravidão. Resumindo, todo mundo que age com maldade, de caso pensado e sem sentir remorso. O que conecta todos esses exemplos? O fio condutor é uma falta de empatia profunda e consistente. É a marca de uma consciência que só se preocupa com o próprio ganho, sem se importar nem um pouco em prejudicar os outros para conseguir o que quer. Certo, mas como essa separação aconteceria na prática? A fonte não fala de um julgamento, de um juiz no céu. Pelo contrário, ela descreve a ação de uma lei universal, uma lei da natureza. Vamos entender então o mecanismo por trás disso, a tal da lei da ressonância. Para a gente entender a ressonância, primeiro a gente precisa definir vibração nesse contexto. Pensa nela como a sua frequência de energia pessoal. Não é nada místico. É o resultado direto do nosso estado interno. A soma dos pensamentos, sentimentos e intenções que a gente cultiva na maior parte do tempo. É tipo a nossa assinatura energética. Esse ponto aqui desmistifica bastante o processo. Segundo a fonte, não é um castigo, não é vingança divina. É apresentado como uma lei impessoal, bem parecida com as leis da física, tipo o magnetismo, onde coisas parecidas se atraem. Nessa lógica, uma consciência que vibra no ódio, no egoísmo, simplesmente não conseguiria sintonizar com uma realidade de frequência mais alta, baseada no amor. A exclusão seria então uma consequência natural dessa incompatibilidade de vibração. E isso nos leva a outra distinção super importante. Ações externas feitas só para aparecer são irrelevantes. Fazer doação para sair na foto, seguir rituais só por obrigação, a fonte diz que nada disso conta. O que importa não é a ação em si, mas a intenção por trás dela. A vibração vem da intenção, não da performance. E tudo isso leva a gente para a pergunta central, uma pergunta que convida a gente a olhar para dentro, né? Quem somos nós?
quando ninguém está olhando. A fonte sugere que a nossa verdadeira vibração não está no que a gente faz em público, mas sim no nosso estado interno, nos nossos pensamentos e sentimentos quando a gente está sozinho com a nossa consciência. É sobre quem a gente é de verdade, sem nenhuma máscara. Diante de tudo isso, a perspectiva pode até parecer meio pesada. Só que a parte final dessa visão muda completamente o tom e traz uma mensagem de esperança e principalmente de poder pessoal. O foco sai da seleção e vai para a nossa escolha. Essa citação aqui, ela é a chave de tudo. A ideia é que o nosso passado não precisa definir o nosso destino. O que realmente importa é a decisão consciente que a gente toma agora, no presente. A cada momento, segundo essa visão, existe a chance de escolher um caminho diferente e começar a construir uma nova assinatura vibracional. E como seria esse caminho para se alinhar com a frequência da nova Terra? A fonte sugere 3 passos bem práticos e internos. Primeiro, se observar com honestidade, sabe? Reconhecer as próprias sombras, sem se julgar. Segundo, a escolha genuína de querer mudar, um desejo sincero de ser melhor. E terceiro, a prática diária de atitudes que mostram essa intenção, como perdoar, ter empatia ou simplesmente escutar o outro de verdade. E aqui a gente chega no ponto mais importante, eu acho. O processo que a fonte descreve não exige que ninguém seja perfeito, que seja um santo. O que é valorizado, segundo essa visão, é o esforço sincero, a intenção honesta. É a direção da nossa jornada que conta, não a falta de tropeços no caminho. A vontade de evoluir já é, por si só, o que eleva a nossa vibração. E a gente encerra com essa reflexão que a fonte propõe. Se o futuro não é uma coisa fixa, mas sim fluido como a água, isso quer dizer que cada escolha nossa, cada pensamento, cada intenção no agora, está o tempo todo moldando essa fluidez. A questão final, então, não é sobre o que vai acontecer com a gente, mas sobre o poder que a gente tem, neste exato momento, de definir qual futuro vai se manifestar. Se você gostou desse vídeo, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas iniciem sua jornada de cura e consciência.